no momento exato ali, o que ele dá uma cotovelada no rosto da mulher. Olha ali, ó. Alguém viu alguma dessas emissoras repercutir esse caso aí? Ah, não vai, né? Não Então, assim, vai, até porque a bandeira do Lula tá na mão dele. por que que é importante a gente tratar desse assunto aí? Você que está conosco, né, pra gente aqui, é pra gente entender que a mídia, ela é, principalmente a tradicional, ela é manipuladora. Ela acha, e antigamente era uma única fonte, isso que era o grande problema, hoje não. Todo mundo que está aqui tem opiniões diferentes. A gente estava tratando de vários assuntos aí. Está aí hoje a Gisele que trouxe vários contrapontos. E isso é importante. Então, cada um de nós aqui tem uma opinião, né? Por mais que a gente às vezes a grande maioria vá para o mesmo caminho, mas ainda assim as opiniões elas são variadas. Antigamente a gente tinha uma fonte de informação. Então tá aí a prova de que éramos no passado manipulados e tá aí, eles tentam isso a todo tempo e até hoje, né, nos manipular. Eles falam o que eles querem e tá aí um fato que é igual a tantos outros que eles já repercutiram, agora ficaram absolutamente calados, Márcio Vega. E não vão falar. Vamos ficar Porque quietinho, né? os verdadeiros apoiadores à violência são eles. São eles que disseram o fique em casa, que foi uma violência contra o pai de família. Foi eles que disseram que os atos antidemocráticos, mas quando os black blocs iam para a rua, é o grupo que luta a favor da democracia. Um bando de bandidos que recebem e que viram o seu poder econômico cair quando as tetas do governo fecharam. E Ah. essa imprensa militante esquerdista, ela tem no seu auge, no cume da ignorância e na, como que eu poderia dizer?
E já está na tela aí um exemplo do que você está falando. Eu já estou vendo aqui. Olha o que essa anta teve a capacidade de dizer. E lembrando que essa anta é jornalista da CNN, que ela disse em matérias que Chile e Equador, que não fazem parte da América, como não? Ela faz parte da pátria educadora, não é? Da Patagônia, onde uma múmia dessa deve. E outra coisa, temos que ver que na bandeira do Brasil está independência ou morte? Não tá! Não, mas é que essa tua bandeira aí tá errada, então, segundo ela. É a minha que tá errada. É a tua. Mas lembra, Márcio, que nós falávamos antes do 7 de setembro, eu conversava aqui com vocês, com toda a nossa audiência aí, dizendo que eu estava numa rodinha e tinha uma menina de 13, 14 anos e a gente estava falando sobre o feriado de 7 de setembro e ela perguntou, tá, mas o que tem 7 de setembro? Então. Uma menina de 13, 14 anos. Na realidade, isso aí é o reflexo de uma educação que não está funcionando. É o reflexo de uma educação que há 20 anos foi totalmente aparelhada e, quer dizer, os fatores importantes, né? O que realmente serve para nós hoje, que é o português, matemática, conhecimentos gerais, geografia, história, não é falado na sala de aula e praticado, sim, dancinhas sensuais na sala de aula. A gente vê aí vários e vários vídeos de crianças, adolescentes cheirando cocaína dentro da sala de aula. Isso é todos os brasileiros. É um reflexo do que veio sendo aparelhado há 20 anos atrás. E agora, voltando um pouquinho, o Juca tem um vídeo ali que eu quero mostrar para vocês e depois a gente continua aqui na jornalista. Você estava falando, Márcio, quem são os baderneiros e quem não são? Então, gente, eu conversei com policiais ali na motociata do presidente Bolsonaro lá no centro de Curitiba. Uma imensa multidão acompanhando o presidente Bolsonaro e não teve uma garrafa quebrada. E esses vídeos que vocês estão vendo aí, foi um vídeo que rodou do 7 de setembro em Brasília. Acho que é em Brasília aqui. Tá? Acho que é. Um manifestante, né, pelos moldes dele ali, um gay, se manifestando com uma bandeira do PT ao meio de todos os outros bolsonaristas de verde e amarelo. E adivinha o que aconteceu com esse rapaz que estava se manifestando ali? Nada. Ele se manifestou no meio de todos os outros, gritando fora Bolsonaro, e todo mundo respeitou. É o contraponto. Agora eu pergunto pra vocês, se tivesse um mar de vermelhos e aparecesse alguém com a bandeira do Brasil, o que aconteceria? O que aconteceu com o Felipe? A gente vê o tempo todo na internet o que acontece. O que aconteceu com o deputado Felipe Barros, com o sobrinho dele de 18 anos e com o tio dele de mais de 75 a 78 anos? Apanhou. Então quem são os baderneiros? Tá aí a resposta. Márcio Vega. É um belo exemplo isso aqui, né? Não, então, linda. Então, era o que eu tava falando. Tirar a bandeira do PT aqui, né? Dá um troço meio ruim na gente. Mas era aquilo que eu comentava ali dos exemplos que a gente teve, tipo, em loco, dentro ali das manifestações de 7 de setembro. Tanto aqui quanto lá em São Paulo a gente viu isso. Presença de famílias. E aí a gente vê, sabe, ministros lá do STF dizendo que antidemocráticos e que, sabe, são as coisas que estão diante dos nossos olhos, que a gente vê e toda a população tem lá suas opiniões. A gente esteve lá dentro, né? E aí vem uns togados, um ou outro, dizendo que não, que é fascista. Então é importante aí a gente ver que eles não desistem, essa meia dúzia não desiste aí, e vão tentar descredibilizar algo que está diante dos nossos olhos, Márcio. O grande fator da imprensa hoje, eles já perceberam que perderam o poder da manipulação. O que vocês estão assistindo aqui, o que vocês, na verdade, estão participando, e eu agradeço aqui o comentário da Gisele, que ela diz assim, o programa de vocês é ótimo, porque uma pergunta ou um comentário gera diversas opiniões. Exato. Isso é democracia. A única coisa que nós não vamos fazer e que nós não aceitamos é a ofensa, é a questão de tentar depreciar uma outra posição ou argumento com algum tipo de ofensa, né? Porque eu vejo assim, isso aqui não é algo pessoal.
Isso aqui é algo de análise, de comentário, de poder ver. Agora sim, o Lula é ladrão. O Lula é ladrão. Ué, foi condenado em 3 instâncias, ele não foi absolvido, foi descondenado por manobra política. Mas o William Bonner disse, você não deve nada para a justiça. Tá bom, é o que o William Bonner pensa. Deus te abençoe, William Bonner. Mas é assim, William, vai arrumando serviço que o bagulho vai ficar do teu lado. A Globo tá com um problema sério. Sabe? Então, o fator nosso aqui é expor a verdade e a mentira. E olhando para a palavra de Deus, que a verdade diz que a verdade, ela liberta. Liberta da ignorância, liberta do medo, e principalmente te liberta da esquerda, que tem aprisionado tantas pessoas. O Jean Carlos está dizendo assim, agora o STF proibiu o Bolsonaro de postar imagens de 7 de setembro. Porque eles acham que é... Como é que é? Agora, é uma ditadura? Mas é uma ditadura ou não é? É isso que eu falo pra você. Estão proibindo, porque essas fotos aí, o que é? A foto do povo. Quem que tem direito sobre essas fotos? Ninguém. Mas o TSE acha que ele tem direito sobre a imagem do povo indo às ruas. O povo vai às ruas? Alguém foi pago aí para ir lá? Então, Agora, é lógico que uma imagem dessa aí, esse exemplo que a gente está colocando na tela aí, é uma disparidade muito grande e é mais ou menos não, é exatamente, Márcio, o que você acabou de falar. É uma verdade que está diante dos nossos olhos e que nos liberta. Você vai ver uma pesquisa, por exemplo, da Folha, aí, dizendo que o Lula está na frente, você vai acreditar? Lógico que não. O que o teu olho está vendo? Então, realmente a verdade, ela nos liberta, e eu acho que é importante a gente ser dessa forma, né? Você ser aberto à verdade, analisar todos os lados, porque a gente percebe que o pessoal do PT, eles vivem numa bolha, né? Muitos políticos, na verdade, eu percebo assim, que vivem numa bolha. Os caras... Eles vivem no grupinho deles, não, tá certo, nós vamos ganhar. E esquece de analisar todo um outro lado, né? De perguntar, às vezes, a opinião de você que está aí do outro lado, né? Então, a gente tem que acreditar e analisar todos os fatos, né? Quando já teve pessoas que vieram no comentário e falaram assim, mas, né, o Márcio Vega lembra, como é que é? As coisas estão caras e tal, não sei o quê. Mano, isso daí não tem fundamento nenhum, né? A gente vê que a economia tem números. Então vai lá e mostre os números da economia, mas sem dar golpe, como o Ciro tentou fazer, ou aquela jornalista falou, né? Jogando números ao léu, como o Lula próprio ensinou como é que se faz fora do país, que ia jogando número. Não, assim não. Jogue números que comprovem realmente que você tem razão, Márcio. Eu quero encerrar minha participação buscando um texto na Palavra de Deus que fala a respeito de João Batista, né? Mateus, a partir do capítulo 14, ali vai falar sobre a morte de João Batista. E eu quero fazer um comparativo com o STF hoje. Porque o que acontece? A verdade, às vezes, ela dói, né? E João Batista era um profeta, ele estava ali, né? Anunciava a vinda do Cristo, que já havia chego, havia batizado o próprio Cristo. E, de repente, ele olha para algo que estava errado e começa a falar, isso está errado. Chegava para Herodes, né, para Herodias, e falava assim, vocês não podem estar juntos, né? Está errada aí, ela é mulher do teu irmão. E ele falando sobre o adultério. Sabe o que aconteceu? Ao invés de eles olharem para dentro de si e falar, poxa, estamos errados, mandaram cortar a cabeça de João Batista. Não gostaram da verdade. Não gostaram da verdade. E cortaram a cabeça de João Batista. Quem estava errado? Era João Batista ou era o Herodes? Ontem eu vi uma publicação de um cara, de um vermelhinho aqui de Paranaguá, que conseguiu destruir o nosso vermelho e o branco. Conseguiu. Dizendo, nós seremos a salvação do Rio Branco. Enterraram o Rio Branco. Falando que nem todos que atraem multidões estão do lado certo. E postou uma foto do Hitler fazendo
a apologia de que Bolsonaro é semelhante a Hitler. Eu só quero dizer uma coisa. A verdade, ela escancara. A verdade mostra a realidade daquilo que se encontra no momento. E aquilo que se quer esconder, quem luta tanto para esconder algo, é possível até de matar. Assim como tentaram matar o presidente. Hoje, já se tem um nome do mandante. Você sabia disso, Juca? É? Já tem o nome do mandante. Opa. Já tem o nome dos coautores. Mas eu não vou falar porque deixa a imprensa Deixa explodir esconder, primeiro. É. Deixa a imprensa esconder até quando aguentar. Mas o único artifício de Herodes e Herodia foi de cessar a verdade, ou pelo menos o anúncio da verdade, foi matando João Batista. Tentaram fazer isso com o presidente e agora, hoje, pelo menos estava em pauta, vão tentar matar o presidente eleitoralmente. Eu quero aguardar para ver se eles terão coragem de bater de frente com milhões de pessoas. Milhões. Segundo o levantamento, mais de 100 milhões de pessoas foram às ruas em todos os municípios e capitais brasileiras. Eu quero ver se, assim como Herodias e Herodes, os ministros do STF terão a coragem de silenciar Jair Messias Bolsonaro. Aquele cara que tem dito que a verdade liberta. E, principalmente, diferentemente do pinguço, do cachaceiro, do ladrão de 9 dedos, que tem feito retaliações à igreja, dizendo que a igreja é um clã, dizendo que a igreja é como se fosse uma facção. O presidente se ajoelha diante de pastores, padres, autoridades eclesiásticas. O outro menospreza, satiriza e muitas vezes mente e faz calúnias sobre a igreja. Quando a gente diz que a verdade liberta, essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje. Segunda-feira, estamos só começando a semana. Tem muita coisa para acontecer. E a pergunta que eu te faço: a verdade tem libertado você? Ou você ainda prefere viver na mentira, na ilusão, naquilo que é escuro? Porque daí você vai fazer parte desse jogo. Juca, um grande abraço, uma ótima segunda-feira. Estaremos assim aqui amanhã às 8, se Deus nos permitir. Um grande abraço a todos vocês, Marcelino, Wellington, Jean Carlos. Um grande abraço, muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe a todos. Edvaldo. Pessoal, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê saúde e paz. E até amanhã às 8 horas da manhã no Fala Cidade Litoral. Um abraço e até lá. Valeu, gente. Deus abençoe cada um de vocês, cada família conectada aí, que seja muito abençoada. E uma ótima semana. Segunda-feira está apenas começando. Tchau.